Olá, boa noite. Hoje a live é muito especial com o tema como lidar com pensamentos obsessivo-compulsivos. Fiz questão de trazer esse tema aqui no mês de setembro, que é esse mês que a gente está fazendo mais lives aí, porque é um tema que requer muito cuidado. As pessoas devem investigar os seus pensamentos, os seus comportamentos de forma bem minuciosa para saber diferenciar. E eu trouxe uma convidada especial aqui para fazer essa live comigo, que é a Keline Dório, que é uma psicóloga. Estou aguardando a entrada dela aqui. Ela está bem focada nesse tema, em tratar esse tipo de patologia, que é uma patologia que causa muito sofrimento. E eu fiz questão de trazer essa pessoa aqui. Vamos aguardar a entrada dela. O pessoal vai dando boa noite aí. Vamos aguardar a entrada da minha convidada, Keline Dório. E é muito importante a gente saber como filtrar esse pensamento, distinguir, ver se esse pensamento ele é só mais ansioso ou se ele está relacionado com alguma outra atividade da nossa vida, se está com características compulsivas ou não, e como identificar isso e como separar isso. Pessoal chegando, estão me ouvindo bem? O som tá bom? Alguém dá um ok para mim? Vamos ver aqui se eu já encontro a minha convidada. Vamos lá. Por enquanto ainda não estou vendo ela aqui. Boa noite, pessoal. Vamos ver se eu acho ela aqui. Keline Dório, a psicóloga que vai estar comigo aqui hoje. O TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele gera na pessoa muito sofrimento. Uma patologia que gera muito sofrimento. E inicialmente o TOC ele até estava presente junto, agrupado, junto com os transtornos de ansiedade. Depois, quando saiu o DSM-5, foi feita uma separação, né, diante da complexidade, do cuidado que tem que se ter com o TOC, foi separado o TOC dos transtornos de ansiedade e foi criado à parte uma ramificação ali, um entroncamento das doenças psiquiátricas do TOC junto com outros transtornos. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Vamos ver aqui se a minha convidada já está por aqui. Como que eu faço para convidar? Vou convidar ela aqui, presente. Está convidada. Tô aqui. Olá! Boa noite. Boa Eu estava noite. tentando te achar aqui. Estou aqui hoje no Insta do Liberte do Toque, né? Já que o assunto é esse. Exatamente, você comentou comigo. Aí eu fui olhar no pesquisar aqui, né? No convidar, falei, uai, vamos achar, né? Isso. Boa noite aí, Muito pessoal. boa Primeiramente, noite. Keline, te agradecer, né, pela sua presença aqui hoje. A gente sabe da relevância do seu trabalho, do foco que você tem, da experiência que você tem em sua equipe neste assunto. A gente está no Setembro Amarelo e eu fiz questão de trazer esse assunto porque, pelo menos assim, na rotina do psiquiatra, as pessoas elas procuram pouco, na minha visão. Elas dificilmente chegam lá, sei lá, de 10, 100 atendimentos do mês, alguém que chega e fala, eu tenho toque, ou por desinformação, ou porque muitos, por incrível que pareça, têm vergonha. Ou então ficam lá no psicólogo. E eu conheci e não chegam até a gente, né? Eu conheci a É, Keline foi através de um paciente em comum, um paciente que ela havia atendido há um tempo. Acho que foi ano passado que eu falei com ela um pouco no Insta, né? isso. Eu conheci Uhum. ele no consultório, ele comentou do trabalho, me mostrou um e-book que ela havia escrito, que escreveu,
E ali fiz o contato com ela na internet, a gente começou a se seguir. Ano passado veio aquela correria da pandemia, eu sempre querendo chamá-la, mas também Uhum. fiz um lançamento de um curso ano passado, foi meio corrido. Quando chegou esse ano, eu falei, agora chegou o momento. Aí eu vou fazer uma apresentação breve da Keline aqui e nós vamos já entrar no tema. Ela é graduada em Psicologia na Universidade do Vale do Rio Doce, desde 1996. Tem uma formação em TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, especialização em Psicologia Hospitalar e tem um foco de tratamento em transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, o toque, né, que é o tema principal da live aqui hoje, e também faz parte aí, a fundadora, né, do que eu vi do trabalho dela, do Com Você Psicologia, que é um trabalho que oferece cursos, atendimento em psicologia online, tem uma equipe lá, juntamente com ela. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Agora eu vou esmiuçar mais e deixar a nossa convidada falar. É muito comum lá, porque o meu foco é muita ansiedade, né? Que ele se conhece meu trabalho, a minha página, ele é Uhum. muito focado nos transtornos de ansiedade. Mas eu vejo uma dificuldade das pessoas em até saber diferenciar se aquele pensamento ansioso que ela está tendo é do transtorno de ansiedade ou pode ser um toque. Muitas vezes o paciente chega no consultório, ele já faz a queixa de ansiedade, porque ansiedade e toque andam muito juntos, apesar do DSM-5 ter separado eles ali no entroncamento, mas eles estão muito juntos em comorbidades ali, né? Porém, a pessoa vai naquele foco dos sintomas ansiosos, os sintomas que a ansiedade ocasiona, né? Que é aquela taquicardia, aceleração do coração mesmo, mal-estar, mãos frias, pés frios, todos aqueles sintomas da ansiedade. Mas quando o médico mais experiente, que ele tem uma habilidade, que ele aborda aqueles assuntos, mas ele começa a entrar um pouquinho na anamnese, que eu acho que se a gente fizer uma consulta muito rápida, a gente não vai saber que esse paciente tem um toque, né? E a hora que a gente começa a entrar, aprofundar, e a gente passa a ver que aquilo ali merece uma atenção e que a pessoa tem um toque e não sabe que tem. E outra questão que é o quê? Algumas pessoas até falam assim, eu tenho, ou então elas mesmo se diagnosticam e não é um toque. Tem esse lado também, né? Eu tenho toque, porque eu tenho toque, mania de arrumar aqui, mania de arrumar ali. Quer dizer, então, aqui hoje é para sanar todas essas dúvidas. Primeiro, o que é um pensamento ansioso? O que é um pensamento que está mais voltado à pessoa que gosta de ser organizada, né? Uma pessoa que é até mais para o lado perfeccionista, ou até que ponto aquilo é um toque, né? Então, a ansiedade, o pensamento ansioso, ele está mais ligado mesmo a um pensamento de expectativa apreensiva, de projetar cenários, né, que ainda não aconteceram. E esses sintomas vêm acompanhados de sintomas físicos, que eu já falei muito aqui, que é essa hiperativação da amígdala cerebral, causando liberação de cortisol, adrenalina, com sintomas físicos, esses que eu citei e outros mais. Porém, o toque está muito mais ligado com relação à parte de obsessão, né, de pensamentos, ideias, imagens, pensamentos desejados, intrusivos, involuntários, que vêm obsessivos, e depois ligados a uma compulsão. Então, eu deixo você à vontade para falar para nós sobre esses pensamentos. Eu acho que seria interessante a gente já até falar assim, o que é o toque, né? Ou o que são esses pensamentos obsessivos. Boa noite, É obrigado, viu? isso aí. Boa noite, eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui. E assim, pesa, né, na hora de formada, em 1996, entregou minha idade, mas é isso mesmo. Eu tenho 25 anos de psicologia. E eu caí, na verdade, a nossa equipe caiu nessa questão do toque por um acaso. Há 7 anos nós começamos a atender online, muito antes da pandemia. E com o atendimento online, a gente expandiu para o mundo. Recebemos já, desde 7 anos atrás, já pacientes da China, dos Estados Unidos, do Canadá, de todos os brasileiros. Depois começaram a vir os portugueses, os angolanos, todos da língua portuguesa começaram a encontrar a gente por conta do canal do YouTube. A gente colocou os vídeos e o nosso canal foi crescendo, recebemos a nossa plaquinha de 100 mil inscritos no canal, e o canal foi crescendo e a gente foi ganhando o mundo.
E esse ganhar o mundo fez com que a gente saísse daqueles atendimentos de consultório do interior de Minas Gerais para pegar sintomas, e chegaram vários casos para a gente que a gente não conhecia. Que é isso que esse paciente está falando? E aí eu começava a trocar informação com outros colegas psicólogos, eles também não sabiam. A gente ia buscar na literatura, não tinha em português, então a gente teve que buscar muita literatura em inglês, nós começamos a estudar muito há 7 anos atrás, a gente começou a estudar muito, e assim a gente entrou no toque. 1 hora é até pouco para a gente falar, mas nós vamos tentar resumir aqui bastante. Como o próprio doutor disse, né, algumas pessoas confundem a questão da organização, da personalidade obsessiva com o próprio transtorno. Como o nome diz, é um transtorno, ele causa um problema na vida da pessoa. E os sintomas do toque, eles são essa obsessão que fica o pensamento martelando na cabeça e que causa uma ansiedade muito grande. E para aliviar essa ansiedade, ou ele faz rituais, que podem ser rituais de compulsão, que é a nível motor, pode ser ritual somente de obsessão, ele fica contando na cabeça, ele fica repassando histórias na cabeça, que é o mais difícil de diagnosticar, porque é aí que ninguém vê o que está acontecendo. É muito fácil ver uma pessoa lavando as mãos o tempo todo, colocando tudo organizadinho, verificando porta. Essas compulsões motoras, elas são fáceis de identificar. Epa, tem uma coisa errada aqui, você está chegando atrasado, você está levantando muito, você está se incomodando, o outro vê. Mas quando é a nível só mental, o sofrimento é interno e a pessoa não vê. E um outro sintoma do toque é a evitação. A pessoa evita, por exemplo, vamos supor que alguém tenha medo de contaminação aqui dessa caneca. Uma forma dela não ter a ansiedade do toque, eu não encosto na caneca, tá tudo resolvido. Então ela não tem, mas isso é um sintoma. E aí a gente fala o seguinte, quanto mais a pessoa cede ao toque, nós criamos os monstrinhos do toque, pena que por aqui pelo Instagram eu não consigo apresentar, mas no nosso Liberte do Toque aqui no nosso Instagram tem todos os monstrinhos lá, para exatamente ajudar as crianças e os adolescentes a entenderem que aquele pensamento que está vindo é do toque, não é dele. Então, quanto mais a gente cede, ou as compulsões, ou as obsessões, ou as evitações, mais o toque cresce. Então, assim, o toque é um transtorno. Se ele está causando problema na vida, né, trazendo alguma consequência, mesmo que não seja visível, é um alerta, né? Nossa, realmente é um sofrimento muito grande. E a hora que a gente consegue, a hora que o paciente, a gente percebe que a hora que a gente consegue passar isso para ele de forma empática, falando que a gente entende aquele sofrimento e ele se entrega ali, fica muito mais fácil de ter o resultado. Ele fala, nossa, impressionante. Alguém me encontrou aqui. Né? Isso. A gente percebe muito isso no canal do YouTube. Como a gente foi recebendo muitos pacientes, a gente usava o canal do YouTube para psicoeducar as pessoas a respeito dos transtornos, a gente começou a falar muito de toque. E começou com ansiedade. Se chegarem lá no nosso canal do YouTube com Você Psicologia, o primeiro ano não tinha nenhum vídeo de toque. Tinham vários de ansiedade. E aí a pessoa está sentindo ansiedade. Ela vai lá, procura. Estou tendo pensamentos que me causam ansiedade. Caía no nosso vídeo. E aí chegava para consulta no online. Chegando para o online, a gente percebia, mas isso não é só ansiedade. Porque a gente tem instrumentos para poder, listas de sintomas, para a gente poder conferir uma lista extensa com vários sintomas, que é muito comum, inclusive, quando o paciente chega para a gente no consultório. Eu tenho dúvidas, fico com muitas dúvidas, mas quando a gente aplica a lista de sintomas, ele descobre outros sintomas. Eu não sabia que isso era toque. Então, tanto no e-book, que a gente começou depois com o e-book, porque muitas pessoas não podiam pagar a terapia, a demanda foi crescendo muito, a gente fez um e-book que custa R$24, então a pessoa não tem como pagar a terapia, mas lá no e-book está lá o que ela precisa, de repente, para começar a se entender e dar um alívio. E depois aqui veio o treinamento, que ele é uma coisa mais detalhada. Mas lá no e-book já tem a lista de sintomas que a gente entrega no primeiro atendimento para o paciente. Ali ele já vê, ele já faz aquela listagem. E além dele qualificar, né, quais são os sintomas que ele tem, ele quantifica o grau de ansiedade que aquilo causa.
porque a gente precisa dessa lista preenchida para começar os enfrentamentos, que é o método que a gente utiliza. Então, eles chegaram para a gente, assim, com essa questão da ansiedade. E o doutor mesmo falou, né? Que a ansiedade e o toque estão ligados. Eu faço até, eu falo muito, tá? Se precisar me cortar. Não pode Se- nada hoje. a gente faz uma metáfora do toque da seguinte forma. Os sintomas do toque são a fumaça da fogueira que a gente vê. É o que a gente está vendo, a fumaça da fogueira. Agora, Só que para ter a fumaça, tem que ter a lenha e tem que ter o fogo. Então, a lenha é a ansiedade. Quanto mais ansioso o portador do toque tá, mais os sintomas aparecem. E o fogo é o gatilho. Às vezes eu esbarrei em algum lugar, eu recebi uma mensagem, eu vou enviar um projeto, eu reviso. Aqueles são os gatilhos. Se a pessoa consegue controlar a ansiedade, ela consegue enfrentar melhor. Por isso que os dois trabalham juntos, a psicologia e a psiquiatria, bem medicado. E a gente vê que, pelo visto, aí o seu está sendo como uma missão, né? Porque veja bem, você começa de um lado da psicologia, isso vai te levando, e a rede social vem te atraindo um tema que você foi entrando, e realmente a gente vê que é uma missão. E eu falo assim, o tripé da saúde mental, ele começa com a psicoeducação, Uhum, autoconhecimento e ajuda uhum, profissional. uhum, Porque se uhum. você não tem informação do que você tem, se você não se conhece, né? E se aquilo está saindo do seu controle, você não tem ajuda profissional, como é que você vai sair? Né? Não tem Uhum, como. uhum. Vou orientar vocês, pessoal, aí nesse aviãozinho do lado aí, e manda pro pessoal, manda no direct aí de todo mundo. Essa live é muito rica. E no final, né? Que vocês caçam até o final, porque no final ela vai passar um exercício para que após a live vocês possam fazer esse exercício e já Que começar. serve não só para o toque, serve para ansiedade, bacana, tá? E bacana, até o final para saber desse exercício aí. E seria interessante agora falar um pouco dos subtipos para o pessoal entender, né? Que tem aquela coisa do checar, do medo de contaminar, de conferir e tal. Dá uma geral para a gente nesses subtipos, a gente chama, né? De toque. Isso. As pessoas tendem a achar, né, que o toque é só, igual eu já coloquei, lavar as mãos em excesso, ficar verificando porta ou as coisas todas organizadinhas. Existem 4 subtipos de toque. E aí eu até estava falando do canal e acabei me esquecendo. As pessoas chegam pesquisando e depois quando elas encontram, nossa, é isso que eu estou vivendo e eu não sabia. Então elas se sentem acolhidas. Principalmente o 4º subtipo que eu já vou falar. Então a gente tem alinhamento e ordem. As pessoas gostam das coisas organizadas, mas ele não é só o livro bem organizado, a casa bem arrumada. Às vezes é um trabalho de um projeto que você tem que entregar, um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, que tem que ser tão perfeito que a pessoa acaba não conseguindo fazer. Então, ali ela tenta e não consegue. Por exemplo, eu tive um paciente que ele era advogado e ele precisava entregar as petições, ele trabalhava de meio-dia às 6. O que ele fazia depois das 18? Ele tinha que entregar até 23h59. Ele ficava até 23h59 organizando para poder entregar. Olha o transtorno, olha o prejuízo. O E, né, sofrimento. muito. E dentro desse alinhamento, às vezes, a pessoa ela vem dentro, por exemplo, é meio mascarado, mas às vezes, eu vou começar uma academia. Já não comecei na segunda, já não fui segunda, terça, quarta, eu não posso ir mais. Por quê? Porque ele perde a simetria. Como assim não pode ir? Então você não foi segunda porque estava doente, aí você vai matar quarta e sexta? Quem faz isso? Não, não tem sentido. Aí vem o de verificação, que também é mais conhecido como ficar verificando porta, janela, gás, ferro, mas eletrodomésticos, né? Mas existe a verificação também. Esse próprio exemplo que eu dei do rapaz lá, de ficar, às vezes fica verificando o documento. Eu tive uma colega psicóloga que ela tinha tanto medo de falar alguma coisa indevida para alguém, que ela colocava para gravar o celular dela quando ela saía de casa para a academia, para depois ela checar se ela não tinha falado nada que era indevido. Agora você imagina uma pessoa ficar horas
e depois ficar checando. Já atendi atleta olímpico que ficava verificando depois os vídeos do treino para ter certeza. Essa é um ponto do toque que é fundamental, que eu acabei esquecendo de falar, que é a primeira coisa que eu falo no consultório. O toque tem duas características muito importantes. A primeira é que o toque pega a pessoa naquilo que ela mais teme. E a segunda é que ela vem com uma necessidade muito grande de ter certeza. Por isso que tem as compulsões e tem as evitações. Eu preciso ter certeza que isso que eu pensei não vai me acontecer. Ou esse meu medo não vai acontecer. Então, se o medo dela era falar alguma coisa indevida, para eu ter certeza disso, eu gravo e depois eu vou lá e fico verificando na gravação se eu falei algo. Quem não tem toque, na hora que vem um pensamento desse, nossa, coisa idiota, nada a ver, jamais vou falar, lixo mental vai embora. Mas quem não tem, pela necessidade de ter certeza, acaba precisando fazer as compulsões. Falamos de dois, alinhamento e ordem, verificação, dúvidas e verificações. O terceiro, né, contaminação e limpeza, época Covid, então eu me sentia, nossa, agora eu entendo o que são os portadores de toque, de entrar no elevador e ficar não sei o quê, mas eles fazem isso sem motivo real. Tanto que a gente trabalha muito a modelagem. No momento do Covid, muitos portadores de toque procuraram da questão da contaminação, mas como é que eu vou saber agora se é toque ou se não é? Como que as pessoas estão fazendo? Não, tá todo mundo não se cumprimentando, todo mundo... Então, modelagem. Extrapolou do que as pessoas estão fazendo, é toque. Porque eles precisam dessa rede de apoio. Escutei isso de um paciente essa semana e achei bem interessante. Eles procuram uma rede de apoio para ver como que as pessoas perto de mim fazem para servir como modelagem. Certo? Certo. Quarto subtipo. Isso. O quarto é o menos conhecido, inclusive pelos colegas psicólogos, e até, assim, alguns psiquiatras falam que quase não recebem pacientes, mas com o canal, as pessoas foram deixando, a gente foi pesquisando mais, que é o de pensamentos repugnantes. Esse acontece dentro da cabeça da pessoa. Como o próprio nome diz, repugnantes, é porque são pensamentos que eles têm repúdio por eles e, na maioria das vezes, vergonha de dizer. É vasto. Por exemplo, pode ser pensamentos de estar agredindo alguém, como que eu, mãe, vai vir na minha cabeça que eu estou jogando minha filha do 12º andar. O toque coloca isso na cabeça da pessoa. Como que, eu já atendi uma mãe, por exemplo, que ela ficava, o marido saía de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, só voltava às 19 anos, ela ficava de 7 às 19 sem trocar a fralda do bebê, porque a mente dela era invadida, ela fazendo sexo oral no neném dela. Então, como é que ela ia se expor? Aí vem a evitação. Tem pessoas que têm violências com animal, tem pessoas dentro da blasfêmia. O cristão, por exemplo, ele começa a achar que ele está blasfemando. O católico que está transando com Jesus Cristo, com Nossa Senhora, está dando língua para os santos. O evangélico que está blasfemando e que isso é um pecado, na verdade é o pecado, né? Para o cristão é o único pecado que é imperdoável. Só que aí vem a questão que a gente precisa trabalhar. Para ele diferenciar se aquele pensamento é dele ou se o pensamento é do toque, a gente trabalha muito nessa percepção do desejo e do repúdio. E lembrando sempre, o toque pega a pessoa no que ela teme e vem com a necessidade forte. Um não cristão jamais vai ter toque de pensamento, de blasfêmia. Mas ele pode ter por exemplo, que chama HOCD, que infelizmente aqui no Brasil nem o Conselho de Psicologia reconhece isso como um transtorno, tanto que a gente não pode nem ficar falando muito, mas eu falo sim porque ele é verdade. O que é o HOCD? É o toque de orientação sexual. Uma pessoa hétero começa... Fui na academia, eu, Keline, hétero, casada há 25 anos, vou na academia, vejo uma mulher bonita, nossa, bonita ela, é bonita, tal, beleza. Mas se eu tivesse toque, o toque falaria, mas se você tá achando ela bonita, é porque você tá afim dela. Não tô de jeito nenhum. Aí a pessoa começa a entrar nos processos de evitação.
Não vai à academia, não sai na rua, não vê a televisão, porque eu não posso ver mulher bonita, porque o toque está falando coisa que me dá repúdio. É diferente de uma orientação sexual que sente prazer em imaginar aquilo. E pode acontecer com o homossexual também, ele começar a ter a mente invadida por relações heterossexual. Então, não é uma cura gay, como alguns pensam, não. É um transtorno e a gente tem instrumentos para mensurar. Tanto que eu já recebi mãe, ai, você podia tratar meu filho, que meu filho está com HOCD. Primeiro atendimento, ele era claramente se descobrindo homossexual. Ele não tinha repúdio, ele gostava era de meninos, ele queria aquilo, é o desejo. Aí a gente faz uma metáfora com esses pacientes de pensamentos repugnantes para ajudá-los a entender o que é desejo e o que é repúdio. E a gente faz o seguinte, me fala uma comida que você gosta muito, me fala a sua comida preferida. O que você gosta? Eu gosto, nossa, eu gosto de tanta coisa, mas vamos falar Escolhe aqui. uma. Ah, estrogonofe. Estrogonofe. Já jantou ou ainda não? Ainda não jantei. Terminar a live, alguém fez essa mega surpresa para você. Nossa, fiz um estrogonofe. Você chegou lá no sofá cansado, deitou cansado depois de um dia de trabalho, não, vou descansar um pouquinho. Aí a pessoa chega e fala, fiz um estrogonofe, tá aqui na mesa da cozinha. Você vai ficar feliz? Nossa, muito. Vai gostar da ideia, vai desejar comer e vai se movimentar, vai levantar do sofá e vai se movimentar para poder comer o estrogonofe. Mas se ao invés do, ou seja, porque você deseja, é porque você gosta. Mas se ao invés do estrogonofe, alguém falou assim, eu pus um prato de cocô em cima da mesa. Você tá doido? Não vou nem levantar daqui. Ela não se movimenta. Então, o desejo é que faz a gente se movimentar em direção. Se causa o repúdio, né? Aí a gente pega uma pessoa que é heterossexual. Quando você se imagina uma mulher transando, beijando uma outra mulher, você sente o prazer do estrogonofe ou o repúdio do cocô? O repúdio do cocô. Quando você se imagina jogando sua filha da janela, porque o toque começa a falar, desejo inconsciente, esse é um outro problema. Tem alguns psicólogos que quando o paciente fala isso, mas pode ser que você tenha algum desejo inconsciente, algum desejo reprimido, alguma coisa que nem você está conhecendo. A pessoa se mata. Por isso que é perigoso, entendeu? Reconhecem, né? Eles vão atribuir muito disso a inconsciente ou associar com outras situações, histórias de vida. Então, vejam bem, gente, o assunto é muito amplo para a gente falar, mas vocês estão vendo a complexidade, o grau de sofrimento que a gente que as pessoas que estão lidando com isso, é um transtorno que afeta, em média, 1 a 2% da população. Geralmente começa até na adolescência, né? E, geralmente até antes dos 30 anos ele se manifesta, mas pode ter depois também. As causas, né? O que de fato leva a pessoa a ter toque? A gente sabe que tem um forte envolvimento aí genético, né? Principalmente a gente sabe de estudos aí que parentes de primeiro grau, né? Que tem pessoas portadoras de toque, tem parentes de primeiro grau, já tem mais chance de ter. Está muito ligado à questão, a personalidade pode influenciar, né? Somando-se a fatores estressores, pessoas muito perfeccionistas, que têm um lado de afetividade mais negativo, traumas de infância, abuso sexual e abuso físico, tudo isso está envolvido na origem do toque. E também, do ponto de vista neurobiológico, eu não estou falando a nível cerebral, então que não é uma doença só, digamos assim, é uma doença psicológica da mente, tá? É da mente, mas tem evidência da neurociências. Então, quando a gente entra nessa evidência de neurociências, estou falando em regiões do cérebro que já foram identificadas como responsáveis, alterações no funcionamento de determinadas regiões do cérebro já relacionadas ao toque, né? Disfunção do córtex óptofrontal, do córtex do cíngulo estriado e do lado estriado também, do cingulado estriado. E falando nesse sentido, é para mostrar para vocês a importância de um tratamento completo, principalmente caso de toque grave,
em que todas as ferramentas aí que a gente tem, todas as armas que a gente tem disponíveis, que, a meu ver, a terapia cognitivo comportamental, essas ferramentas, o papel do psicólogo, ele é até, na minha visão, mais importante, mas se tem essa caracterização genética, se tem essa caracterização neurobiológica, é necessário, em muitos casos, essa terapia combinada de medicamento, dos medicamentos do psiquiatra e a terapia com o psicólogo. A sua experiência no dia a dia, é claro que você vê esses pacientes graves que quando você encaminha para o colega psiquiatra, você vê a diferença do resultado na terapia, né? Você tem um critério assim para encaminhar, falar, não, você começa sessões e fala, não, realmente você vai ter que ir no psiquiatra. Muitos casos, com estilo de vida e uma boa terapia, com pessoas experientes, qualificadas, a pessoa vai conseguir dominar sim. Mas como que você faz esse critério até para as pessoas que estão nos vendo aqui, para saber, será que eu procuro psiquiatra ou não, né? Quando que você vê na sua A prática? gente tem instrumentos, nós temos instrumentos, né, para a gente poder mensurar o grau do toque da pessoa, o tanto que acomete a vida da pessoa. De repente pode chegar para a gente uma pessoa que o toque acomete muitos pontos da vida, mas ela nunca passou por um tratamento, nunca passou por uma terapia. E o toque, olha, tem chegado para a gente criança de 5, 6 anos de idade com toque. Quando a gente faz a avaliação, é toque mesmo. Esse de pensamentos repugnantes, eu atendi uma menininha de 8 anos que ela demorou a conseguir ter coragem para me falar. Aí um dia eu falei assim, eu vou chutar aqui o que está acontecendo na cabeça dela. E aí, como é um atendimento online com criança, a mãe fica junto. E aí quando eu comecei a falar, porque aí vem uns pensamentos, aí a hora que eu fiz assim, aí a mãe, é isso que ela faz o tempo todo. Ou seja, a menina estava vindo o pensamento na cabeça dela, aí ela fazia assim, não, e a mãe achando que aquilo era um tique. Então, quando a gente vai investigar, a menina aí eu já encaminho, é uma criança que estava em sofrimento muito grande, já encaminho para o pediatra poder avaliar e indicar um psiquiatra que trabalhe com criança e adolescente, eu devolvo para o médico dela, ó, você vai conversar com seu pediatra lá, que é ele que vai escolher quem que ele vai encaminhar. Mas com o adulto, a gente tem as escalas que a gente consegue mensurar. E aí, mesmo ele estando com muito comprometimento, pode ser que ele faça a opção de tentar sem o remédio. E ali no primeiro dia, na psicoeducação, eu já falo, olha, o tratamento do toque, ele se faz sobre 4 pilares. A função do remédio é diminuir a ansiedade. Com a ansiedade menor, você consegue fazer as técnicas que a TCC vai te aplicar. Se você conseguir, aí de repente não quero tomar remédio, porque tem muitos que são muito resistentes. Tudo bem. Se você conseguir aplicar as técnicas da TCC usando esses outros 2 pilares que eu vou falar, tá tudo bem, não precisa então. Mas se a gente perceber que ficou impactado, aí nós vamos, porque eu não dou conta de ver paciente em sofrimento. Paciente em 3 semanas de atendimento para mim, 4 no máximo, ele já tem que ter uma melhora. Se ele não tiver melhora em 1 mês, tem alguma coisa que está errada no meu tratamento com ele. Então, ou é a medicação que está faltando, porque ele está ansioso demais e não está conseguindo fazer os enfrentamentos, tá? Então, são 4 pilares. O remédio, para baixar a ansiedade, a terapia para ter as técnicas certas, porque eu até uso o seguinte exemplo, olha, imagina que isso daqui é uma cuba de banheiro. Aí aqui tem o cano que sai. Aqui dentro está cheio de água. Essa água é a ansiedade. O remédio vem e faz o quê? Tira o tampãozinho, a ansiedade desce. Mas, se eu tiver uma torneirinha ligada, não adianta tirar o tampão, que essa torneirinha que são os pensamentos, vão jogar mais ansiedade. Então, é uma combinação. Mas também não adianta eu fechar a torneira se a ansiedade está aqui em cima. Então, às vezes, ele precisa do remédio para tirar o tampão, para descer, e aí a gente trabalha para fechar um pouco essa torneira aí desses pensamentos. Então, eu começo explicando. Eu uso muito metáfora porque fica ilustrativo, eles entendem, depois eles lembram. O terceiro pilar é o da atividade física.
A atividade física, ela libera hormônios que por si só diminuem a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu preciso correr quando eu estou ansiosa, porque eu vou para um exercício aeróbico, é como se eu tivesse comido uma caixa de bombom. E é muito melhor correr do que comer uma caixa de bombom. Natural, né? Como é que é? É a endorfina natural, tá ali. Exatamente. Só depende da gente. Se você não tem nenhuma restrição física, só depende de você. E pode ser uma corrida, uma caminhada, uma dança, uma natação, pode ser o que for. Então, o remédio não, a atividade física, ele potencializa o remédio e, em alguns casos, ele substitui o remédio. O quarto pilar é a meditação. A gente indica o mindfulness, que é a atenção plena. Qual que é o objetivo da meditação? Desacelerar os pensamentos e trazer a pessoa para o aqui e agora. Porque quando o toque fala, ou a ansiedade, isso serve muito para a ansiedade também, fala na cabeça da pessoa, vem uma tsunami de outros pensamentos. Então a TCC, ela trabalha com o modelo cognitivo, que é o evento que gera na pessoa um pensamento, dependendo do que ela pensou, ela vai sentir, aí ela se comporta. Esse primeiro pensamento é um pensamento automático, involuntário, ele pipoca na cabeça, um portador do toque. Às vezes ela, olha como é que é o toque. A pessoa encheu aqui de água, se nesse momento veio um pensamento do tipo, minha mãe vai morrer, o portador do toque joga água fora, porque ele tem esse risco de responsabilidade, exagerar na responsabilidade, achando que se esse pensamento ruim estava na minha cabeça, eu contaminei a água e eu bebi, minha mãe vai morrer. Não tem é um erro de fusão, né? Não tem uma ação com reação. Mas esse primeiro pensamento, que é automático, involuntário, que pipoca, ele desencadeia uma cadeia catastrófica. Aí minha mãe vai morrer, eu vou ser culpada, vai acontecer isso, isso, isso. Então, bem igual um tsunami. Quando a pessoa pratica o mindfulness, ela consegue, nesse momento, calma, respira, deixa eu identificar esse primeiro pensamento, minha mãe vai morrer, e aí ela começa com as técnicas, porque ela não embarcou na cadeia, entendeu? Então é muito importante. Falando desse caso da minha mãe vai morrer, eu lembrei de um paciente que eu tenho, toque grave, hoje ele felizmente está muito bem, mas ele andava na rua. Estava andando na rua. Se esbarrasse em alguém, ele esbarrasse. Ele encabulava que ele contaminou, que ele não poderia esbarrar naquela pessoa. Imediatamente vinha um pensamento, minha mãe vai morrer. Uhum. Aí, olha o sofrimento dessa pessoa. Ele tinha que encostar nessa pessoa novamente para neutralizar aquele pensamento e a sensação que a mãe morreu. Então era uma situação constrangedora, porque geralmente os dois estavam em contramão, digamos assim. Então encostou ombro com ombro. Ele parava na rua, ele tinha que parar, dar um tempo, vinha aquele desconforto, aquela coisa toda, ele virar, olhar para a pessoa, ele tinha que arrumar um jeito de andar atrás dessa pessoa, sem essa pessoa perceber, ir lá dar uma volta e dar um jeito de encostar na pessoa. Então você imagina o grau de sofrimento de uma pessoa dessa, de ficar, porque essa coisa de andar na rua, a gente pode estar sujeito a esbarrar em qualquer pessoa. Então, isso assim, são pequenos exemplos. Você que faz atendimentos todo dia, imagina e ficar aqui até amanhã, você contando do que as pessoas passam, né? E é bom a gente falar um pouquinho do tratamento medicamentoso e deixar você falar passar a ferramenta para o pessoal, né? Quando o medicamento entra na concepção do psiquiatra num toque grave. Eu olho principalmente o quê? Quais os prejuízos funcionais que essa pessoa está tendo no dia a dia. Tem pessoas que chegam atrasadas no trabalho porque ficam uma hora tomando banho, uma hora e meia tomando um banho e não consegue sair do banho. Tem aquelas que dão volta no quarteirão para poder verificar que o toque falou que atropelou alguém que estava lá atrás. Aí ele dá a volta no quarteirão, mas você viu direito? Aí ele dá a volta de novo. E aqui até apareceu um comentário aqui falando disso. E quando você acha que atropelou uma pessoa que, na verdade, você não atropelou? Quer dizer, pelo que eu entendi do comentário,
ela já está falando até, ela imaginou que ela atropelou uma pessoa que ela conhece. Então fica aí que eu vou usar essa pessoa como exemplo para nossa ferramenta. Não vai embora, não. Se tiver aí, mostra aí. Tô aqui, que aí eu vou usar. Então, quando você começa a ver esse tipo de prejuízo nas esferas familiar, laboral, social, e a pessoa já aí tem que ver, você está fazendo esses 4 pilares direitinho, que o meu trabalho na em consultório é isso, eu bato muito em cima do estilo de vida. Eu até tenho uma filosofia que eu trago para mim, que são 6 pilares da plenitude e da longevidade, né? Saúde, conexões sociais, profissionais, transcendentais, que é a nossa fé, espiritualidade, e familiar. Né? Então, lá dentro do pilar da física, já está isso que você falou. Então, como que está a sua vida como um todo? Você está fazendo uma boa terapia, está dando certo, a alimentação está boa, não está tendo muito estímulo. Até a alimentação, se a pessoa estiver alimentando de uma forma inadequada, com muito estímulo, que vai... A gente sabe que a ansiedade é um gatilho, né, para eventos de toque. Então, você tem que estar ali naquele controle da sua ansiedade, estilo de vida. Aí, chegou nesse ponto, tem que medicar, né? E quando que entra os medicamentos? Nessa situação, e quais são eles? Basicamente, recaptadores, né, seletivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A gente tem um de eleição, né, assim, um padrão ouro, que é a fluvoxamina, ela tem um nome comercial Revoc ou Luvox, né, que é do mesmo laboratório, não existe nem genérico dele, né? E depois tem os outros recaptadores, paroxetina, fluoxetina, sertralina, são vários esses nomes, esse talopram, né? Que vai usando, demora, geralmente o paciente com toque, a resposta é mais demorada, 12 semanas, ou às vezes até mais. E, além de demorar, a pessoa tem que ter muito critério em saber como vai usar isso, usar o remédio, o horário para usar, e também saber que as doses do toque são mais altas. Isso, às vezes, o paciente assusta com a gente, né? Por exemplo, um fluvoxamina, vamos falar. Se você vai tratar uma depressão simples, uma ansiedade simples, 50 miligramas, 100 miligramas, o toque eu vou precisar usar 200, 300 miligramas. Então, a sertralina, 50, vou ter que usar 200. Né? Então, assim, as doses de resposta são maiores, a resposta, o tempo de resposta, às vezes, é mais longo, mas quando está fazendo o dever de casa direitinho, do estilo de vida, essa resposta vem antes. E até as doses podem ser maiores. Importante dizer que no mínimo de 1 a 2 anos, eu nem falo de 1 ano, já falo 2 anos. Já falo 2 anos, em alguns casos pode acontecer de ir para a vida inteira, principalmente quando a pessoa demora muito a procurar ajuda. Às vezes a pessoa demora tanto a procurar ajuda que esse 1 ano, 2 anos, ele não vai ser suficiente. Porque, como eu disse, tem uma circuitaria cerebral envolvida, existe uma neurobiologia ali, envolvendo a anatomia do cérebro. Isso está muito lesado, aquilo ali está muito crônico já, leva tempo. Então tem que respeitar esse prazo, aguardar, ter persistência, as doses vão ser mais altas, não assustar, não preocupar. Eu estou tomando remédio, vou ficar dependente de remédio. Falei, gente, mas quer coisa pior do que é você passar o sofrimento diário de ter que lidar com esses pensamentos te consumindo? Se você tomar um remédio, fazer toda a terapia, tudo que a Keline já falou e vai passar mais um exercício, um dos, né? Você fazendo tudo isso, tomando um remédio e ficando livre disso, você vai preocupar com um comprimido ou uma dose do medicamento que você vai usar. Então, eu acho que tudo a gente precisa, como tudo na vida, colocar na balança. Muitas das vezes libertar-se aí de preconceitos, né? E falar, não, se é para tomar, vamos tomar. E tem os casos em que você deixa aquele antidepressivo, a gente fala antidepressivo porque eles tratam ansiedade e depressão, os recaptadores, né? Então você entrou com ele, não respondeu, 12 semanas, você troca por outro. E tem casos que a gente tem até que associar
2 antidepressivos, ou então um toque mais resistente, refratário, em alguns casos associar também antipsicóticos em doses baixas, como risperidona, aripiprazol, olanzapina, por exemplo. Em alguns casos, a quetiapina, principalmente as pessoas que têm uma insônia muito grande, que as pessoas são muito ansiosas e têm insônia. Então, o arsenal terapêutico hoje, felizmente, ele é imenso, porém ele não é a resolução do problema. E temos também o padrão ouro do toque, que a gente acaba usando um pouco, que é por ser tricíclico, mas usa-se também, que é a clomipramina, né? Anafranil, clô. Então, fluvoxamina e clomipramina são os de eleição, porém já dá uma preferência aos recaptadores, porque os tricíclicos, eles dão muito efeito colateral, prende intestino, ganho de peso, seca muita boca. Então, são remédios mais antigos, mas tem o seu lugar também no toque. A clomipramina tem um lugar muito importante no toque. Mas eu, particularmente, dou mais assim, para o lado mais dos recaptadores mesmo, né? Então, não se preocupe em relação medicamentosa, preocupe mais em focar no seu estilo de vida e nos seus pilares, principalmente o exercício e a meditação. Muita gente fala assim, não consigo meditar, minha cabeça não para. Mas meditar não é parar de pensar, né? Não tem a ver com parar de pensar. A meditação é muito mais do que isso. A mindfulness vale muito a pena vocês investigarem, olharem sobre isso, porque ela realmente faz uma remodelação da nossa forma de pensar, ela traz a gente para o momento presente, para o aqui e agora, ela nos ensina a lidar com as nossas emoções, com as sensações, tem comprovação científica da ação dela a nível cerebral, diminuição de cortisol, né, diminuição do nível também da adrenalina, desinflamação, melhora da imunidade, melhora do sono, também para ansiedade, para depressão. Então, vale muito a pena praticar, conhecer para quem não conhece. E na parte, falando agora da parte psicológica, entra aí a terapia cognitiva, específicas, são situações mais específicas para o toque. A cognitivo-comportamental, na verdade, ela já abrange, né, todos os transtornos de ansiedade, a depressão, já tem um transtorno bipolar também, e muito efetiva no toque. Bom, aproveitando que você falou aí da questão da meditação, realmente tem muitas pessoas que pensam que meditar é ficar sem pensar. E o mindfulness é uma prática de trazer a pessoa para o aqui e agora, para ela conseguir sair dessa cadeia que o toque faz. Então, assim, no nosso canal do YouTube tem uma playlist que está lá, Desacelere a Sua Mente, que tem um plano de 8 semanas de meditação de mindfulness. É só acessar e assistir. Como é que funciona essas 8 semanas? É um tratamento mesmo para poder desacelerar. A primeira semana, o vídeo da primeira semana, ele vai assistir, vai ouvir todos os dias da primeira semana. É claro que no primeiro dia que ele colocar o fone ali, não vai conseguir prestar atenção em quase nada, não tem importância. No dia seguinte continua, no outro continua. É uma prática, igual eu falei, eu corro. Eu comecei correndo 1 minuto e caminhando 4. A final de semana eu participei de uma corrida de 16 quilômetros, olha só, eu corria 1 minuto, então tudo é uma prática. A gente tem que praticar e a atenção plena é a mesma coisa. Então, acesse o canal, tem lá uma playlist Desacelere Sua Mente, pode ouvir quantas vezes quiser, livre, tá lá para poder ajudar mesmo. Esse Instagram que eu estou utilizando é um Instagram novo que a gente criou, que a gente quer falar só sobre toque. Então, eu quero aproveitar quem está ouvindo aqui, se interessar por esse assunto, só vai encontrar sobre toque, ansiedade, toque e as comorbidades no Instagram. E a gente está chamando o pessoal para, na hora que a gente atingir 2 mil só no nosso Instagram, a gente vai começar a fazer lives com mais frequência para poder tirar dúvidas como essa sobre o toque. Então, quem estiver interessado, quem conhecer alguém, chama lá para a gente poder formar uma comunidade bacana para ajudar. E aí, o que a gente faz numa terapia? Primeiro ponto é isso, a psicoeducação. Dentro da psicoeducação, a gente fala dos 4 pilares, a gente fala desse ponto de que o toque pega a pessoa no que ela teme e vem com uma necessidade muito grande de ter certeza. A gente vai para o outro, né?
que o doutor falou, que é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento a gente faz através do modelo cognitivo, que é a pessoa aprender a reconhecer os pensamentos que ela está tendo. É um conhecimento, é um autoconhecimento mesmo. E o método que a gente utiliza, que nós criamos esse método, nós não criamos as técnicas dele, as técnicas são técnicas da TCC, comprovadas, a gente só colocou as técnicas em uma sequência que facilitou para chegar na tão famosa técnica EPR, que é a de exposição progressiva, que é que todo mundo fala. Ah, o doutor me mandou atender com você porque você faz a EPR. Mas a EPR sozinha, ela não funciona. Ela não funciona porque como é que eu vou me expor? Por exemplo, eu recebi um paciente que ele não encostava em ninguém. Aí ele falou, eu fui num psicólogo, o psicólogo virou para mim, não, a partir de agora você vai se expor e você vai sair aqui do consultório, a primeira pessoa que estiver ali fora, você vai apertar a mão dessa pessoa. Para mim, para você, isso é tranquilo, oi, tudo bem, bom dia. Mas para quem tem o pânico de que eu vou me contaminar, que eu vou ter um HIV, porque eu cumprimentei o outro e para eu ter certeza eu não encosto, não tem nada que faça ele encostar ali. Então, a gente começa com uma exposição progressiva de resposta, mas é o nosso 6º passo da nossa técnica de 7 passos. A gente precisa fazer os 5 primeiros, porque senão não consegue expor. Então, nós criamos um método que a gente colocou 3 palavrinhas para poder facilitar. Método RQD. RQD. Primeira coisa, reconheça o pensamento. Então, ele vai parar e vai o pensamento que está vindo. Então, eu estou pensando que se eu beber dessa água, minha mãe vai morrer. Então, eu estou reconhecendo que eu estou pensando que eu atropelei alguém na rua. Então, eu estou reconhecendo que eu estou pensando que eu vou matar o meu cachorro. Eu estou reconhecendo. A gente reconhece o pensamento. A partir do momento que a gente reconhece, o que os portadores do toque fazem? Na hora que o pensamento vem, ele espanta. Não, não quero pensar nisso, não quero. Não, tem que encarar. Tem que olhar para o que o pensamento está dizendo e reconhecer. Para a gente entrar na letrinha do quê? O A, né, da ansiedade lá. Aceite a sua ansiedade, né? Tem aquela... Exatamente. Exatamente. Do acalme-se, né? Acalme-se. Então, você tem que reconhecer o pensamento para chegar no quê? De questionar. Então, tá bom. Eu estou escutando que o toque está me dizendo que eu atropelei alguém ali no último quarteirão que eu passei. Deixa eu questionar esse pensamento. O questionar é buscar por evidências que comprovam ou não. Qual evidência eu tenho que comprova? Não sei, eu bati em alguma coisa, fez um barulho, um monstro, e eu não vi o que é. É melhor você voltar e conferir, porque se fez aquele barulho, você pode mesmo ter atropelado. Mas eu não escutei nada. Nossa, não escutei barulho nenhum, mas mesmo assim o toque está falando comigo que eu atropelei. Aí dentro do questionar, o 3º passo, experiências anteriores. Tá bom. O toque está te falando que você atropelou alguém, você questionou, não escutei barulho nenhum, olhei um pouquinho em volta, assim, se eu tivesse atropelado alguém, estava aquele tumulto aqui. Mas mesmo assim ele continua falando? Então vamos para as experiências anteriores. Quantas vezes você voltou no quarteirão, tendo certeza que você tinha atropelado alguém? Várias. Alguma delas você tinha atropelado alguém? Não, nenhuma. Então, tá vendo? As suas experiências anteriores te mostram que mesmo você tendo certeza, aquilo não era verdade. Então, agora você vai para o desafio do toque. Que aí você entra no passo 4. Então, tá bom. Então, eu preciso acreditar nele, teoria A, ou isso é o toque que está falando teoria B? Ah, não, isso é o toque que está falando. Aí chega no passo 5, lixo mental. Esse pensamento não faz sentido. Olha só, falei 5 técnicas que já existem. A primeira é identificar o pensamento. A segunda é contestar.
A terceira, lembrar das experiências anteriores. A quarta, teoria A versus teoria B. A quinta, lixo mental. A questão é que a maioria dos psicólogos ficam assim, não, isso é besteira da sua cabeça, lixo mental. Como que eu vou pensar no lixo mental se eu não quebrei a certeza? Ah, é só você imaginar. Tem sentido esse pensamento ou isso é do toque? Mas como que eu vou imaginar se é teoria A ou teoria B se eu não quebrei a minha certeza? Aí quando ele chega no lixo mental, vamos lá. O pensamento veio, criou a cadeia catastrófica. A ansiedade sobe igual um foguete. Eu vou lá e confiro, eu vou lá e faço a minha compulsão, eu vou lá e evito, porque eu não dou conta daquela ansiedade. Mas se eu faço um stop nessa cadeia, volto no primeiro pensamento e reconheço, tá bom, ele tá me falando isso. Aí eu questiono, não faz muito sentido, vai diminuindo a certeza e vai diminuindo a ansiedade. Eu lembro que ele já falou isso para mim 1 milhão de vezes, eu nunca fiz, diminui mais um pouquinho, ele é mentiroso. Ah, então isso é o toque, a ansiedade diminui mais ainda. Na hora que chega no lixo mental, a ansiedade já está bem mais baixa. E agora é o momento, então, de se expor. Então tá bom, então eu já entendi que não faz sentido essa água aqui, porque já teve momentos que eu pensei isso e não teve jeito, eu tive que beber da água. Minha mãe morreu? Não. Tá vendo? Erro de fusão. Não tem ligação nenhuma com a outra. Então, se naquela outra vez a sua mãe não morreu, e assim eu brinco com eles, vai anotando no seu caderninho aí de experiências anteriores para você ver, desmascarar fake news, o toque é mentiroso, fake news. Lembra disso? E aí ele consegue se expor, então eu posso beber. Então eu posso seguir a rua, porque eu dei aquela olhadinha no meu retrovisor, não vi tumulto nenhum ali, posso seguir depois que questionou. Posso seguir. Vou seguir ainda um pouco ansiosa, porque não foi embora totalmente. Mas eu vou, passo 7, desfocar a minha atenção, que é a hora do desafio do toque. O passo 4, 5, 6 e 7 estão desafiando o toque. Eu vou desfocar a minha atenção, vou prestar atenção na música, vou prestar atenção em outras coisas. Daqui a pouco eu nem vou estar lembrando disso mais. E aí, quando ele volta nas experiências anteriores, já teve aquela vez, eu fui passar na porta, veio um pensamento ruim, eu tinha que voltar e passar de novo, porque aquilo que eu pensei não podia acontecer. Mas aí meu marido me puxou, eu já entrei dentro do elevador, meu Deus, eu não passei na porta, que não sei o quê. Daqui a pouco, o que eu pensei não aconteceu, eu acabei esquecendo, a ansiedade foi embora, cheguei em casa, nossa, é mesmo, saí ansiosa, né? Porque eu passei na porta sem pensar, nem me lembro quando aquela ansiedade acabou. Então a gente vai registrando. Olha só, são passos simples, tá? Muito simples. Mas o que acontece? Com o paciente, para ele lidar com essa ansiedade, no consultório, a gente vai fazendo com ele o passo a passo, a gente vai escutando, a gente vai, como a gente fala, né? Como se fosse assim, vamos fazer um bolo, precisa dos ingredientes e precisa da batedeira. Os ingredientes é o paciente que tem. A batedeira, que são os instrumentos, é o psicólogo que tem. Então, o paciente traz para a gente os ingredientes, que é a história, a vivência, o que ele vivenciou, o que ele pensou, o que ele sentiu diante daquilo ali, e a gente vai encaixando as técnicas. E a gente faz isso no treinamento também. Então, a questão da lista de sintomas, a gente tem lá a lista de sintomas, o paciente preenche para a gente escolhe aqueles sintomas que causam menos ansiedade, para ele começar a fazer o enfrentamento, o método com aqueles sintomas gradativos. E no treinamento a gente consegue fazer isso com o paciente porque são vários vídeos e ele vai passando da psicoeducação, vai sendo orientado direitinho. A gente fala, tem que conhecer seu inimigo. Para você vencer, você tem que conhecer todas as artimanhas. E o treinamento de criança, a gente fez os monstrinhos com as armas. A gente tem tudo lá no Instagram. Quem quiser dar uma olhada, ele é bem interessante. Você sabe que do ano passado, o Libertamente, que eu lancei também, eu tenho um curso online, Libertamente, eu lancei uma turma só ano passado, para ter o feedback do pessoal, ver como vai ser. E esse ano, em breve, aí será lançado novamente o Libertamente na Ansiedade. E ele focado muito em transtornos de ansiedade, mas ele também traz algo muito mais global relacionado a estilo de vida, essas outras terapias complementares. E eu também fiz questão de fazer de uma forma sequencial
para que a pessoa consiga, desde de saber inicialmente o que é uma ansiedade, distinguir ela de uma normal, de uma patológica, depois ela entra sabendo todos os transtornos de ansiedade, quais são, né? Depois tem um módulo só de ferramentas cognitivo-comportamentais, que é essa que você usa no toque também, e depois vai entrando o módulo de saúde física, o outro módulo de saúde mental e de terapias complementares. Quer dizer, se a gente não tiver essa ordem sequencial, tanto que eu falo da primeira aula, eu falo assim, gente, cuidado, não vai para a última aula não, porque o ansioso ele já quer... Assista de forma sequencial, senão você não vai ser eficiente para você. E nem é por osmose, né? Eu estou aqui assistindo, já resolvi, tem que praticar. Tem que praticar. Mas eu gostaria de agradecer muito aí a sua presença. Nosso conteúdo foi riquíssimo. A gente sabe que tem muito mais coisa, né? Vou só complementar aqui, falar para vocês que assim, o toque, aliás, em psiquiatria é muito comum ter comorbidades, né? Então, quando você for diagnosticado com toque, ou você for diagnosticado com um transtorno de ansiedade, por exemplo, ou outro transtorno psiquiátrico, sempre investigue mais. Então, dentro do toque, olhe, porque às vezes você pode vir ali depois um processo, uma depressão muito comum junto com um TAG, ansiedade generalizada, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção. Então, é preciso saber que existem comorbidades e é importante ter essa consciência, porque uma vez havendo comorbidades, mudam-se as abordagens, a medicação e assim por diante. Agradeço muito a sua presença, conteúdo riquíssimo. Essa pessoa aqui é Lindor, siga esse Instagram, Liberte do Toque. Né? Liberte do Toque. Tem um outro que é um nome parecido, mas ele é de um portador, ele é leigo. Então, assim, é interessante, ele divide algumas coisas bacanas, mas o Liberte do Toque, a gente passa conteúdo científico, entendeu? Cuidado, tem que ter muito cuidado. Então, tem Liberte do Toque. Do Toque, isso. Tem o canal do YouTube. E a gente tem um canal do YouTube com você Psicologia. E no Instagram do Liberte do Toque, na hora que vai lá para bio, tem todo apresentando ali, ó. Se colocar bem aqui, tem os 7 passos, tá vendo? Tem tudo explicadinho em todos. É só clicar que vai ser direcionado para poder conhecer. A gente está colocando muito conhecimento ali. Foi fantástico. Agradeço a todos aí que ficaram com a gente até o final. E até uma próxima aí. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau.